Durante muitos anos, a TIM carregou a fama de ser uma das marcas mais inovadoras do setor de telefonia no Brasil. Campanhas ousadas, planos que conquistaram o público jovem e o icônico TIM Beta, símbolo de liberdade em um tempo em que a comunicação era cara e limitada. A operadora não era apenas um serviço de celular, era quase um estilo de vida para milhões de brasileiros conectados. Só que essa história mudou. O que parecia ser um gigante inabalável começou a dar sinais de desgaste. Vieram as críticas, a perda de confiança e a transformação daquela imagem de queridinha em motivo de piada nas redes sociais, com gente dizendo até que a empresa foi parar na falência. Mas, afinal, o que aconteceu com a operadora que já esteve no coração do brasileiro? Onde foi que a trajetória começou a desandar? É isso que eu vou te revelar agora, em uma história cheia de reviravoltas que mostra como a ascensão pode ser rápida, mas a queda pode ser ainda mais surpreendente. A entrada da TIM no Brasil aconteceu em 1998. E marcou um divisor de águas na telefonia móvel. O país ainda estava saindo do modelo estatal com o setor recém-privatizado. E a TIM chegou apostando em uma estratégia ousada que mudaria o jogo. Naquele final da década de 90, ter um celular ainda era um privilégio para poucos. Os aparelhos custavam caro, os planos eram restritivos e a telefonia móvel era quase um item de luxo. As antigas estatais, como a Telebrás e suas derivadas regionais, Telemar, Telefônica e Brasil Telecom, tinham estruturas pesadas, cobertura limitada e pouca integração nacional. Foi nesse cenário que a Telecom Italia Mobile decidiu apostar alto no Brasil. A meta era clara: ser a primeira operadora com cobertura nacional, sem depender de acordos roaming. O grande trunfo veio com o famoso DDD 41, que unificava as chamadas em todo o país com tarifas iguais, como se tudo fosse uma única área local. Em um tempo em que ligação interurbana pesava no bolso, isso caiu como uma revolução. O chip TIM virou símbolo dessa liberdade. Bastava inserir no aparelho e em poucos minutos o cliente já estava pronto para usar, sem burocracia. Essa simplicidade, somada à cobertura nacional, tornou a operadora extremamente atrativa. Além da parte técnica, a TIM investiu pesado em campanhas publicitárias de impacto, com artistas famosos, slogan marcante e uma comunicação moderna e acessível. Enquanto concorrentes miravam um público mais elitizado, a TIM conquistava a massa, jovens, classes médias e populares. Com essa combinação de inovação, preço agressivo e marketing certeiro, a empresa não só ganhou mercado, como forçou as rivais a acelerar a modernização. O chip TIM, junto do código 41, transformou o celular em parte do dia a dia dos brasileiros, popularizando de vez a ideia de falar de qualquer lugar para qualquer lugar. Se existe um capítulo que consolidou a TIM no Brasil, foi o momento em que a empresa abraçou o modelo pré-pago. Enquanto outras operadoras miravam os clientes de maior renda com planos pós-pagos, a TIM percebeu uma brecha gigante: atender a maioria dos brasileiros que precisava de acesso prático, barato e sem fidelidade. O pré-pago deu liberdade ao consumidor, pagava-se apenas pelo que usava, sem surpresas na conta. A TIM simplificou esse processo e criou ofertas que faziam sentido no dia a dia, popularizando o celular em todas as regiões do país, até nas mais remotas. Outro diferencial foram as ligações limitadas entre clientes TIM, um recurso que explodiu entre os jovens e famílias. Era como uma rede social antes da era das redes sociais. Quanto mais gente da sua roda tinha TIM, mais valia a pena continuar nela. E para completar, o bom e velho código 41 para chamadas interurbanas, que virou sinônimo de ligação barata. Mas nada marcou tanto quanto o TIM Beta. Criado com uma experiência exclusiva, o plano só aceitava quem recebia convite. Com internet, ligações e SMS a preços simbólicos e uma linguagem descolada voltada para a era digital, o Beta virou febre entre os jovens. Quem era beta se sentia parte de um clube especial. E a possibilidade de evoluir para categorias como o Beta Lab, com ainda mais benefícios, gamificava a experiência e aumentava a fidelidade. Essa estratégia deu tão certo que a TIM bateu recordes. Chegou a ultrapassar 70 milhões de linhas ativas, a maioria pré-pagas, e alcançou mais de 95% dos municípios brasileiros. Durante os anos 2000 e início de 2010, a operadora era a preferida do público jovem e conquistava espaço como a empresa que realmente democratizou o celular no Brasil. Depois de anos de sucesso, a TIM começou a sentir o peso da própria expansão. O que antes era símbolo de inovação e liberdade,
virou alvo de críticas. Aos poucos, os consumidores começaram a perceber falhas na qualidade do serviço. Era comum perder ligações no meio da conversa, enfrentar sinal fraco dentro de casa ou simplesmente não conseguir completar chamadas em áreas mais afastadas. Mesmo quando funcionava, a voz vinha com chiados ou atrasos, alimentando a fama de que a TIM deixava o cliente no vácuo. A insatisfação não demorou a aparecer nos números. A empresa passou a liderar os rankings de reclamação na Anatel e nos Procons, acumulando queixas sobre cobranças indevidas, dificuldades para cancelar planos e atendimento precário. Muitos clientes relatavam que as ligações para o suporte caíam do nada, aumentando a sensação de descaso. Enquanto a TIM tropeçava, as rivais se fortaleciam. Claro, Vivo e Oi investiram pesado em cobertura, fusões e pacotes mais atrativos. Com a chegada da internet 3G e 4G, a empresa demorou a se adaptar e perdeu terreno justamente onde o mercado mais crescia, no consumo de dados móveis. As campanhas publicitárias, que antes eram ousadas e marcantes, perderam impacto. E até o TIM Beta, antes um dos maiores trunfos da marca, foi deixado de lado, gerando revolta entre os clientes mais fiéis. A consequência foi inevitável. Uma crise de imagem que transformou a operadora em alvo de piada nas redes sociais. Influenciadores, jornalistas e até usuários comuns passaram a usar a TIM como exemplo do que não se fazer em telecomunicações. Milhões de clientes migraram para a concorrência, e a empresa, pressionada, começou a vender torres e ativos de infraestrutura para tentar segurar as contas. O que já foi protagonismo virou retração. A TIM ainda resistia, mas seu espaço no mercado era cada vez menor. Depois de perder espaço e prestígio, a TIM entrou em uma fase bem diferente daquela que já brilhou no mercado brasileiro. Se no início dos anos 2000 era vista como sinônimo de inovação, hoje a empresa luta para manter a relevância em um cenário cada vez mais competitivo. A participação de mercado encolheu de forma constante, especialmente a partir do fim da década de 2010. Reclamações de clientes, dificuldades para acompanhar os investimentos necessários em infraestrutura e falhas estratégicas de gestão se acumularam, deixando a marca em desvantagem. A chegada do 5G foi um divisor de águas. Enquanto Claro e Vivo se movimentavam rápido, a TIM enfrentou gargalos técnicos e não conseguiu entregar a mesma consistência. A compra de parte da base de clientes da Oi Móvel em 2021 parecia uma chance de retomada, mas, na prática, sobrecarregou a rede e expôs limitações operacionais, resultando em mais insatisfação. Ao mesmo tempo, novos concorrentes surgiram, como operadoras digitais como a MVNOS, com estruturas mais leves e focadas em experiência do cliente. A TIM, com processos pesados e uma digitalização lenta, perdeu apelo principalmente entre os consumidores mais jovens. O impacto foi claro. A marca passou a ter presença menor nos grandes centros urbanos e virou alvo fácil da concorrência. A operadora, que já foi sinônimo de modernidade, se tornou uma empresa que luta para sobreviver em meio a gigantes mais bem posicionadas e novos entrantes mais ágeis. Hoje, a TIM continua ativa, mas longe de representar a potência que já foi. A empresa passou por uma reestruturação pesada, fechou lojas físicas, cortou milhares de postos de trabalho e mudou totalmente sua forma de atuação. Deixou para trás a imagem de operadora nacional que ditava tendências e passou a focar em nichos específicos, como pequenas e médias empresas e soluções digitais em cidades de médio porte, onde ainda mantém alguma relevância. A liderança também mudou de perfil. Saiu de cena o comando estrangeiro, dando espaço a executivos mais técnicos especializados em lidar com crises. Nos bastidores sempre circulam rumores sobre fusões ou até mesmo a venda da operação brasileira para grupos internacionais, interessados na base de clientes corporativos que a TIM ainda possui. Fora dos grandes centros, principalmente no norte e em parte do nordeste, a marca é lembrada e usada. Mas a escala, a presença e o prestígio nacional ficaram no passado. A queda da TIM não foi marcada por um colapso repentino, e sim por uma erosão lenta e constante de credibilidade e competitividade. De gigante que moldou a história da telefonia móvel no Brasil, a empresa acabou ficando com um papel secundário em um mercado que ela mesma ajudou a transformar.